Nesse momento está ocorrendo a guerra entre Irã contra Estados Unidos e Israel. Essa guerra, que a princípio parecia ser bem curta, afinal no primeiro ataque os Estados Unidos e Israel mataram a Ayatollah do Irã, só que a guerra foi se desenrolando e já está quase entrando no primeiro mês. Nesse meio tempo o Irã vai tentando fazer algumas estratégias para compensar o poderio dos Estados Unidos, para compensar que eles não têm tanto poder contra a principal potência mundial. E uma das estratégias utilizadas pelo Irã para conter os Estados Unidos e Israel é justamente fechar o Estreito de Hormuz, um local que passa simplesmente 20% do petróleo e do gás natural mundial. Porém, não é de hoje que o Estreito de Hormuz é importante para a economia mundial e não é de hoje que o Irã utilizou essa estratégia de fechar o Estreito de Hormuz. Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história do Estreito de Hormuz. Então, se você está chegando nesse vídeo, já vai curtindo, porque isso ajuda o vídeo a ser divulgado aqui na plataforma. Se você não for inscrito, se inscreva. E se você quiser vídeos exclusivos e vídeos antecipados, considere se tornar membro do canal. Por apenas R$ 2,99 ao mês, você se torna membro, ajuda o canal e em troca recebe vídeos exclusivos e vídeos antecipados. No momento eu estou lançando vídeos de análise sobre a Ilíada de Homero. Se você gosta de literatura, gosta de história, Grécia Antiga, se torna membro que você vai ter acesso a esses vídeos. Então não perde tempo não, seja um StoryTuber, torne-se membro do canal. Desde a antiguidade, a passagem pelo Estreito de Hormuz tem sido a encruzilhada global. Esse estreito, bem estreito mesmo, liga o Golfo Pérsico até o Oceano Índico. E o nome dele deriva do Reino de Hormuz, que governava a região do século XV até o século XVIII. A capital desse reino ficava na pequena ilha de Hormuz, que hoje faz parte do Irã. O significado do nome Hormuz ainda é muito debatido até os dias atuais, mas alguns falam que significa tamareira. Outros falam que o nome é uma ramificação de Ahura Mazda, o deus supremo do zoroatrismo, a religião oficial do Império Persa. Isso é, a religião oficial até o advento do Islã. Ainda lá no terceiro século a.C., o estreito já era mencionado em documentos gregos. Navegar por ali naquela época exigia muito conhecimento dos ventos das monções, que é o clima que tem ali naquela região, ali da Índia, do Golfo Pérsico até a China. No século VII, os islâmicos fizeram uma rápida expansão e acabaram tomando o Estreito de Hormuz do Império Sassânida. A partir de então, Hormuz se tornou um dos portos mais ricos e importantes do mundo islâmico. Detalhe que desde aquela época já existia navegação chinesa naquela região. Os chineses desde sempre estão por ali fazendo comércio, fazendo intercâmbio comercial. Os chineses faziam um verdadeiro intercâmbio comercial e cultural com os persas. Pulando para o século XV, a gente tem o início das grandes navegações portuguesas e depois espanhola, onde os portugueses e depois os espanhóis eles vão procurar uma nova rota marítima que sai ali do Mediterrâneo para que eles cheguem até as Índias, para chegar ali até o Oriente para conseguir as famosas especiarias. E o primeiro navegador português a chegar ali no Estreito de Hormuz foi Afonso Albuquerque. Ele chegou em 1507. E rapaz, ele já chegou lá botando medo, porque ele tinha uma certa fama pelo que ele fez na África e também na Índia. Então o nome dele corria solto como um grande navegador sanguinário. E quando ele chegou por lá, o rei de Hormuz meio que já conhecia a peça e falou: opa, esse cara é perigoso, então não vou me opor a ele. Aí propôs que ele pegasse uma ilha lá e fizesse uma fortaleza. Então a partir daí houve também um intercâmbio comercial entre o Hormuz, o reino de Hormuz, na época era reino de Hormuz, depois vai para a Pérsia. Então houve essa parceria aí entre Portugal e Hormuz. Só que quem não gostava dos portugueses naquela região eram os otomanos. Então vai ter algumas batalhas entre otomanos e portugueses. A principal batalha vai ser a Batalha de Dil, que vai ser vencida pelos portugueses. A partir daí, dessa vitória em Dil, os portugueses vão ter supremacia ali no Oceano Índico e também no Estreito de Hormuz. O que assim, era uma supremacia na navegação e também uma supremacia na rota das especiarias. Portugal vai ter essa supremacia aí durante quase 100 anos. Eles vão ficar navegando ali sem nenhuma grande concorrência. E por conta disso, Hormuz se tornou um dos vários enclaves que sustentavam o Império Português. Outro detalhe é que viajantes europeus daquele período descreviam a região como um completo porto europeu. Então ali tinha acesso portugueses, mas também holandeses, ingleses, franceses e por aí vai. Para muitos viajantes, aquela região, o Estreito de Hormuz, era a verdadeira Babel, de tantas línguas que eram faladas por ali. Os portugueses dominaram aquela região por mais de 100 anos, quando em 1622, os persas safávidas, com auxílio da Grã-Bretanha,
foram lá e derrotaram os portugueses. Assim, a fortaleza portuguesa foi tomada e eles acabaram sendo expulsos do Golfo Pérsico. É aí que entra a vez da hegemonia da Grã-Bretanha naquela região. A Grã-Bretanha precisava daquela rota principalmente por conta da Índia, que era a joia da coroa do Império Britânico. Então, tendo acesso ao Estreito de Hormuz, eles tinham aquela rota para a Índia e também a proteção daquela rota para a Índia. Assim, os britânicos fizeram uma série de acordos com os reinos que ficavam ali no Estreito de Hormuz. Esses reinos fazem parte hoje do Emirados Árabes, Arábia Saudita, Irã e por aí vai. Eles praticamente se tornaram protetorados da Grã-Bretanha. E essa hegemonia ficou com a Grã-Bretanha ali por muito tempo, até um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. E o Estreito de Hormuz durante a Segunda Guerra Mundial também se tornou muito importante, porque ali rolava o Corredor Pérsico. O que acontece? Depois, da Operação Barbarossa, quando a Alemanha ataca a União Soviética, esse Corredor Pérsico se tornou uma das principais fontes de abastecimento para a União Soviética. Era por ali que basicamente Grã-Bretanha e Estados Unidos enviavam suprimentos, armamentos, entre outras coisas, para a União Soviética. Tudo isso para manter os soviéticos na luta contra a Alemanha. Porém, na época, o Shah do Irã, o Reza Khan, ele se mostrava muito pró-Alemanha. Foi então que, em 1941, para proteger o Corredor Pérsico, Grã-Bretanha e a União Soviética invadiram o Irã. Então eles retiraram o Shah e colocaram no lugar o filho dele, Mohammad Reza Pahlavi. Só que o filho dele prometeu governar ao lado da União Soviética e também da Grã-Bretanha, fazendo tudo para que os suprimentos chegassem até a União Soviética. Detalhe que em 1943, Teherã, a capital do Irã, sediou uma das reuniões mais importantes da Segunda Guerra Mundial. Foi nessa reunião que rolou essa foto aí, ó. Simplesmente Stalin, líder da União Soviética, Winston Churchill, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, e Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, que acabou morrendo lá em 1945 e foi substituído pelo Truman. Para vocês terem uma ideia, das 17,5 toneladas de suprimentos que foram enviados para a União Soviética, 45% foram desembarcadas no Golfo Pérsico, passaram ali pelo Estreito de Hormuz. Para vocês verem a importância que foi o Estreito de Hormuz durante a Segunda Guerra Mundial. Só que assim, o Estreito de Hormuz, ele teve um grande concorrente ali no final do século XIX, lá em 1869, quando foi feito o Canal de Suez. Então a gente teve uma queda na importância do Estreito de Hormuz durante um tempo. Porém, no início do século XX, quando a galera foi descobrindo que aquela região era cheia de petróleo, aí o Estreito de Hormuz se tornou importante novamente. Afinal, ali tinham os 5 maiores produtores de petróleo e gás natural: Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Os britânicos, que ficaram muito enfraquecidos por conta da Segunda Guerra Mundial, acabaram saindo daquela região a partir de 1960. Foi naquele momento da saída da Grã-Bretanha que apareceu os Estados Unidos para proteger aquela região. Mas antes disso, os Estados Unidos já haviam firmado um acordo com a Arábia Saudita. O acordo era simplesmente assim: olha, os Estados Unidos te dão proteção militar e em troca a Arábia Saudita dava petróleo. Lá em 1973 a gente vai ter o estabelecimento do petrodólar. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é basicamente vender petróleo em troca de dólar, assim garantiria o valor do dólar. Se eu estiver errado, se você for economista, comenta aqui se eu estou certo ou estou errado. E esse petrodólar basicamente existe até os dias atuais e ele está sendo ameaçado agora na guerra contra o Irã. Uma das propostas do Irã foi justamente deixar que navios passassem com petróleo se o navio pagasse em yuan, que é a moeda da China, para que não pagassem em dólar. Então, uma das várias consequências dessa guerra é ameaçar a política do petrodólar. Mas assim, a partir da entrada dos Estados Unidos naquela região, ele ganhou 2 pilares. Um era a Arábia Saudita desde então e o outro era justamente o Irã. Isso porque o Shah, o Mohammad Reza Pahlavi, ele era muito ligado com os Estados Unidos. Mas esse arranjo aí dos Estados Unidos desmoronou a partir de 1979, quando rolou a Revolução Iraniana. O Shah acabou sendo derrubado e quem entrou no lugar dele foi o Ruhollah Khomeini, o Ayatollah. A partir daí o petróleo do Irã foi nacionalizado, houve um embargo dos Estados Unidos e uma quebra diplomática e uma quebra de relação total entre Estados Unidos e Irã. Desde então, os dois países são simplesmente inimigos. O Oriente Médio, assim como um todo também, depois dessa revolução de 1979, ele nunca mais ficou em paz. Em vários lugares, por conta do petróleo, do acesso ao Estreito de Hormuz, entre outras coisas, Estados Unidos intervindo, Israel, a região sempre tem algum conflito estourando. E foi durante uma guerra muito famosa, a Guerra Irã-Iraque, que aconteceu durante 1980 até 1988, que o Estreito de Hormuz ele foi parcialmente fechado. Ele nunca foi fechado totalmente,
mas durante essa guerra rolou ali uma espécie de barreira para passar petroleiro. Durante essa guerra, a guerra foi se arrastando, né, até que o Iraque resolveu atacar petroleiros iranianos e o Irã resolveu atacar petroleiros que eram ligados ao Iraque. E aí, meus amigos, foi bomba para lá, bomba para cá. Resumindo, 400 petroleiros acabaram sendo atingidos durante esse conflito. Só que assim, durante aquele período, a Marinha dos Estados Unidos conseguiu escoltar os navios petroleiros dos aliados. E assim, o Irã ele não pôde ter tanto poder de barganha como está tendo atualmente. E atualmente 20% de todo o petróleo mundial e também do gás natural passa pelo Estreito de Hormuz. E dessa vez a estratégia do Irã de fechar o Estreito de Hormuz meio que está dando certo, está fazendo o Donald Trump pirar o cabeção. No momento ele deu 48 horas para o Irã abrir, porque senão ele ia responder com fogo e fúria. Toda vez ele fala isso, mas ele está falando aí de novo, porque tem que abrir. Ele já disse que não tem como a Marinha dos Estados Unidos proteger, escoltar todos os navios. Já chamou que os outros países façam um comboio para proteger e para abrir o Estreito de Hormuz e não está dando nada. Isso porque o Irã está contando com muitas boias aquáticas, minas aquáticas e também drones que estão atingindo ali qualquer navio que passe sem a permissão do Irã. E quem mais está sofrendo com esse fechamento do Estreito de Hormuz são as nações asiáticas, principalmente o Japão, a Índia e a Coreia do Sul. A China também depende muito do petróleo e do gás natural do Estreito de Hormuz, mas ela tem negócios ali com o Irã e todo o petróleo, todo o gás natural da China está passando. A Índia também já conversou com o Irã e está conseguindo algum acesso. Detalhe que 84% do petróleo e do gás natural desses países saem ali do Estreito de Hormuz. Então nesse momento, esse vídeo está sendo gravado no dia 23 de março de 2026, está ocorrendo esse fechamento do Estreito de Hormuz pelo Irã, enquanto Donald Trump está mandando o Irã abrir, que ele deu 48 horas e está acabando justamente hoje, essas 48 horas. Vamos ver a resposta do Donald Trump e o que vai acontecer daqui para frente. Seja lá o que ocorra, a mensagem desse vídeo é para dizer que o Estreito de Hormuz ele é muito importante na economia mundial e não é apenas de hoje, é lá da antiguidade até os dias atuais. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo e espero que vocês tenham curtido essa história. Não esquece de deixar o joinha nesse vídeo, não esquece também de se inscrever se você não for inscrito e considere se tornar membro do canal. Dito isso, falou!